Olá, meus amigos, minhas amigas que sempre acompanham as nossas videomensagens. Tudo bem? Então, estamos aí para a continuação do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Nas últimas videomensagens, mais especificamente na última videomensagem, falamos especificamente das primeira, segunda, terceira e quarta trombeta. Hoje vamos falar em especial da quinta trombeta. O que é importante destacar? No final, nós vamos falar hoje do capítulo 9 do livro do Apocalipse, mas no final do capítulo 8 do livro do Apocalipse, vai falar sobre um anjo que veio voando e ele vai dizer: ai, 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 dos habitantes da terra por causa das outras trombetas que ainda irão soar, por causa do juízo, né? Dessas trombetas que ainda irão soar. Essas três trombetas, essas três últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, serão muito piores os juízos delas do que as primeiras quatro trombetas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da quinta trombeta. Lá no capítulo 9, em seu versículo 1, diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscaram a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão a morte, morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões. E nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado já é um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. O que eu quero destacar? Lá no início, nós lemos todos os versículos, é muito grande esse capítulo 9, nas partes que vão se referir, até o versículo 12, que vão se referir sobre a quinta trombeta, depois o versículo 13 em diante vai falar da sexta trombeta. Mas hoje nós vamos falar apenas da quinta trombeta aqui no capítulo 9. Veja que no início, logo lá no versículo 2, né, do capítulo 9, vai falar que e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço. E antes, no versículo 1, vai falar de uma estrela. E essa estrela, né, que caiu sobre a terra, olha para vocês verem, a estrela que do céu caíra sobre a terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela, na verdade, vai ser um ser que vai ter o poder para, com a chave, abrir o poço do abismo. E abrindo o poço do abismo, vai ocorrer imediatamente, né, a fumaça subir desse poço do abismo e vai escurecer, sol e ar. Veja que outras trombetas, assim como os selos que nós estudamos no início, né, das meditações no livro do Apocalipse, já falavam sobre fenômenos naturais, fenômenos, na verdade, sobrenaturais, que irão escurecer o sol, que irão atingir os mares, rios, oceanos, que irão atingir as florestas, ou seja, que irão atingir a vegetação, os animais e as pessoas de modo em geral. Nesse momento, dando continuidade a todos os juízos, todos os acontecimentos
lembrando, pós-arrebatamento, mais uma vez os astros, especificando mais ainda o Sol vai ser atingido. Se o Sol vai ser atingido, ele vai escurecer, o mundo será como em trevas. A escuridão irá reinar. Veja que em outras trombetas nós falamos que gradativamente o Sol sendo atingido, também gradativamente o dia iria perder a sua terça parte. Então o que nós temos de dia hoje, 12 horas, a metade de um dia inteiro, falando um dia em questão de manhã e tarde. Se eu vou perder um terço, então eu perderia praticamente 8 horas. Logo, eu perderia, praticamente 4 horas. Então, na prática, vai diminuir mais ainda o tempo que nós temos hoje de vida na Terra exposta à luz. E se vai diminuir a luz, logicamente vai diminuir a geração de oxigênio através das plantas, das árvores. Dessa forma também reduzirá a vida na Terra. Todas as consequências naturais, o objetivo principal dela é atingir os homens. Os homens serão atingidos e através de tudo que vai ocorrer para a vida dos homens, com isso haverá morte, haverá sofrimento, haverá tormento, porque é o juízo de Deus para aqueles que não foram salvos, para aqueles que depois do arrebatamento ficaram aqui na terra. Uma coisa importante que eu queria destacar com vocês, que está escrito, né, lá, vamos voltar um pouquinho aqui para que vocês possam também verificar isso, lá no versículo 4, que diz que foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fonte o selo de Deus. Quem são esses homens que não têm na fonte o selo de Deus? Vai falar lá no capítulo 6 um pouquinho sobre os israelitas. Todos aqueles filhos de Israel, de todas as 12 tribos, pertencentes às 12 tribos, que vão ser marcados em sua fonte. E essa marca que eles vão receber, os 144 mil, a Bíblia trata como selo. Então serão 144 mil selados. A Bíblia deixa bem claro que fazem parte das tribos de Israel. Então serão israelitas. E uma coisa importante também que é dito, já falando sobre os gafanhotos que terão poder para gerar tormento no homem como de escorpião, não tem como nós sermos taxativos que serão realmente gafanhotos. Provavelmente o que o livro do Apocalipse trata em toda a sua extensão, ele trata muito de simbologias. Então pode ser uma simbologia. Lógico que João viu lá na ilha de Patmos e ele conseguiu interpretar, ele conseguiu traduzir mais próximo da gente, foi essa semelhança de gafanhoto, porém com poder em sua cauda como de escorpião. E veja que os homens não morrerão, os homens sofrerão o tormento causado por esse ser semelhante a um gafanhoto com um poder em sua cauda de ferir e ter um tormento como de escorpião. Eles serão atormentados por 5 meses. Então imagina, por 5 meses uma dor semelhante à dor ocasionada pela picada de um escorpião. O veneno do escorpião, ele passa pela corrente, pela circulação sanguínea e a dor em toda a articulação e a dor em todo o corpo. Quando o seu corpo ele é acometido por um tipo de enfermidade, principalmente na circulação sanguínea, todo o seu corpo terá reações. Logicamente tentando se defender, logicamente tentando expulsar aquela coisa estranha que adentrou seu organismo e está lhe causando dor. Só que com isso é como se o corpo dessas pessoas entrasse em um colapso para tentar gerar esse equilíbrio que nós chamamos, algumas vezes esse equilíbrio que o organismo tenta gerar de homeostase. Provavelmente não será possível esse equilíbrio, até porque serão 5 meses de tormento. Veja que nesse mesmo capítulo 9, esses versículos que nós lemos, fala que muitos procurarão a morte e não acharão. Então, gente, o tormento dito dessa primeira das trombetas dos ais, nós vamos falar ainda da sexta e da sétima trombeta, é bem superior às outras 4 trombetas anteriores. É bem superior aos selos que nós estudamos em outras videomensagens. O que eu queria deixar como mensagem para vocês?
Veja que no finalzinho, lá no versículo 11 desse capítulo 9, vai falar assim: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado já é um ai. Eis que depois disso vem dois ais. Eu queria destacar o seguinte: veja que há um rei sobre esses seres semelhantes a gafanhotos, com poder em sua cauda do tormento que o escorpião causa sobre o homem. É um rei. E esse rei é o próprio mal. Esse rei são as trevas. Esse rei é o diabo que, preso por muito tempo, hoje muitas pessoas falam recentemente, né? No momento que eu estou gravando essa videomensagem, podemos levar em consideração que foi ontem, mas eu não sei quando você vai ver essa videomensagem, mas essa ocorrência na sexta-feira 13, lá em Paris, o atentado que matou cerca de 120 pessoas. Muitas pessoas falam assim: olha a ação do diabo, olha o que o diabo está fazendo, olha o que o mal está fazendo. Realmente é uma ação maligna, porque para aqueles que creem na existência de um Deus, quando você crê na existência de um Deus, você tem que crer na existência de uma força antagônica, ou seja, de algo contrário ao bem, de algo contrário a Deus. E tanto no cristianismo, assim como em outras religiões que têm Deus como centro de sua crença, existe a crença no mal. Há a ação do mal? Sim. Houve a ação do mal nesse atentado? Com certeza. E veja que é um atentado que tem um viés religioso, mas na verdade um viés religioso maligno. Então, que outras religiões, até mesmo a própria religião, o próprio Islã, muitos muçulmanos vão dizer que é o mal que tem agido na vida dessas pessoas, que tem agido na mente dessas pessoas. Elas estão deturpando o livro sagrado do Islã, elas estão deturpando a crença de outras pessoas e elas têm feito um pano de fundo a religião, na verdade, para praticar essas atrocidades. Mas o que vai acontecer depois do arrebatamento, já estudamos os selos, e agora nessas trombetas, olha que nós ainda estamos na quinta trombeta, ainda há a sexta, a sétima trombeta e outros juízos que nós vamos estudar também, os flagelos, os selos. É terrível. Imagine, se você não estiver dentre os 144 mil selados, que nós já estudamos, que fazem parte do povo de Israel, tem uma descendência israelita dentre as 12, vinda das 12 tribos, você vai, e se você permanecer aqui na grande tribulação, se você não for arrebatado na vinda invisível de Cristo, que vai ocorrer antes de toda grande tribulação, então os selos, as trombetas, os flagelos, todo o juízo de Deus sobre a humanidade será para aqueles que ficarem aqui. Se você não for arrebatado, se você for um dos que aquele anjo, na quarta trombeta voando, disse: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das 3 trombetas que ainda vão soar. Você vai sofrer muito. Então eu queria te fazer um convite que você acompanhasse as nossas videomensagens. O objetivo principal não é disseminar o conhecimento, porque conhecimento você adquire nos livros, conhecimento você adquire até mesmo na internet, ou ouvindo alguns áudios, ou assistindo vídeos, ou fazendo leituras, mas é gerar uma reflexão, porque se você mesmo não se importar em refletir quanto a isso, não adianta que eu faça o máximo de esforço. Então fica aí essa dica, um abraço a cada um de vocês e Deus abençoe abundantemente. Valeu!